Olá a todos, bem-vindos à nossa lição 2 sobre hemodinâmica. Nessa lição, iremos falar sobre o transporte de oxigênio, que, em última análise, é nosso objetivo final de nossa hemodinâmica. O objetivo é fornecer oxigênio bem como nutrientes para perfundir nossos tecidos e também retirar quaisquer resíduos que sejam resultado do metabolismo. Mas, no final das contas, o mais importante é levar oxigênio para os nossos tecidos. Nesta lição, nós vamos falar sobre algumas equações que são usadas na compreensão da hemodinâmica. Eu quero adiantar que isso é algo que vocês não precisam memorizar. Na verdade, isso é para mastigar o assunto e ajudá-lo a entender todos os componentes que compõem os fatores da nossa hemodinâmica e, finalmente, o transporte de oxigênio, que também eu vou chamar algumas vezes aqui de fornecimento de oxigênio. Então, a nossa primeira equação aqui vai ser exatamente essa, a de fornecimento de oxigênio. E ela é bem simples. Ela corresponde ao débito cardíaco vezes a concentração de oxigênio arterial multiplicado pelo fator 10. Esse fator é realmente necessário para obtermos o débito cardíaco e a concentração de oxigênio nas mesmas unidades. Agora você pode estar olhando para essa equação e estar pensando que é meio assustador, opressor, entender como essa equação funciona para a nossa Hemodinâmica. Como eu já falei anteriormente, o objetivo é entender os componentes. Nosso objetivo final é o fornecimento de oxigênio. E neste caso, podemos ver que os componentes que fazem o fornecimento de oxigênio são o débito cardíaco, que corresponde à quantidade de sangue que está circulando em nosso corpo, e a nossa concentração arterial de oxigênio, e que é basicamente quão concentrado está o oxigênio no sangue que estamos bombeando. Então, dá para ver que esses conceitos são bem simples, mas eu quero mastigar um pouco mais eles na sequência para a gente entender melhor o que está acontecendo. O primeiro que eu quero falar aqui é a concentração de oxigênio arterial, que é, de acordo com nossa fórmula, o CaO2. E eu tenho uma surpresinha para vocês. Adivinha qual é? Tcharam! Existe uma equação também para determinar essa concentração. Ela consiste na hemoglobina vezes 1,39 vezes a saturação de oxigênio arterial. Também vamos adicionar a nossa pressão parcial de O2 e multiplicar por 0,003. Agora, olhando para aquela primeira equação de fornecimento de oxigênio, você deve ter tomado um susto com ela. Mas agora, olhando para essa, você deve estar pensando, que diabo é isso? Então, mais uma vez, eu repetir que eu não quero que vocês memorizem essa equação, certo? A razão de eu estar explicando isso é que eu quero que vocês entendam alguns conceitos-chave. O primeiro deles é determinar quão concentrado nosso oxigênio está em nosso sangue. Há três fatores envolvidos nisso. Nós temos a hemoglobina, a saturação de oxigênio e a pressão parcial de O2, que é nosso PaO2. Se você der uma olhada e ver onde esses componentes atuam nessa equação, você pode ver que PaO2 corresponde a uma porção insignificante da nossa concentração de oxigênio, porque a gente vai multiplicar ela por 0,003, enquanto que a hemoglobina e a nossa saturação de oxigênio multiplicamos por 1,39. Então, obviamente, a gente vai encontrar um número final bem maior. Então, para esclarecer mais esse ponto, eu vou fornecer alguns valores para que a gente possa conectar na equação e entendermos o ponto que eu estou tentando mostrar aqui. Então, vamos dizer que nós temos uma hemoglobina de 7. Então, vamos multiplicar por 1,39. E também vamos supor que nós temos uma saturação de O2 de 0,95. E fazendo os cálculos, a gente vai ter um total geral de aproximadamente 9,24. Agora, indo para o outro lado da equação e pegando a pressão parcial de O2,
Vamos supor que ela seja de 400. Então, esse valor a gente vai ter que multiplicar por 0,003. E o valor final vai ser 1,2. Então, aqui a gente pode ver que mesmo com a pressão parcial de O2 alta, o resultado dá como uma porcentagem ínfima da contribuição da pressão parcial de O2 na concentração de oxigênio. Então, a lição importante disso é a seguinte: os dois maiores fatores para determinar quanto oxigênio temos em nosso sangue são nossa hemoglobina e nossa saturação de O2. Agora, voltando e olhando a nossa equação inicial de fornecimento de oxigênio, a gente pode ver que um outro fator que é usado para determinar a quantidade de oxigênio que estamos fornecendo é o débito cardíaco. E adivinha? Também tem uma equação para isso. O débito cardíaco é igual à frequência cardíaca vezes volume sistólico. E quando a gente dá uma olhada nesses componentes, essencialmente o que eles dizem é: se pegarmos quanto sangue está sendo ejetado em cada batida do coração, Que corresponde a volume sistólico, e multiplicarmos isso pela quantidade de batidas por minuto, que é a nossa frequência cardíaca, então vamos obter o nosso débito cardíaco em litros por minuto. Então eu vou exemplificar aqui para vocês com algumas referências em alguns desses dados. o nosso volume sistólico Está dentro do seguinte parâmetro: 60 a 120 mililitros por batida. Também sabemos que a referência para a frequência cardíaca é de 60 a 100 batidas por minuto. E o nosso débito cardíaco será de 4 a 8 litros por minuto. Pessoal, vale salientar que o débito cardíaco não leva em consideração o tamanho do paciente. Então, se a gente pegar uma senhorinha com 4 litros de débito cardíaco, isso mostrará uma diferença astronômica se a gente pegar um homem de 150 quilos com o mesmo débito cardíaco de 4 litros. é aí onde vem outro componente que a gente chama de índice cardíaco. Esse índice, essencialmente, vai pegar o seu débito cardíaco e a área superficial do seu corpo e determinar o quanto esse débito cardíaco relata para o tamanho da pessoa. E dessa forma, não importa o tamanho da pessoa, podemos usar os mesmos números. E temos uma ideia de quão suficiente ou insuficiente aquele débito cardíaco é para aquele paciente. Para o nosso índice cardíaco, os números de referência são de 2,5 a 4. Isso é, na verdade, em litros por minuto por metro quadrado. E agora, pessoal, finalmente vamos mastigar um pouco mais isso aqui, né? Agora vamos analisar volume sistólico. É subdividido em 3 fatores, que é a pré-carga, a contratilidade propriamente dita e a pós-carga. Na próxima lição, vamos detalhar mais esses fatores. Vamos analisar tudo, inclusive O que eles significam, o impacto deles no volume sistólico e, finalmente, no débito cardíaco.